regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? No ar, mais um Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa pra começar e hora certíssima pra acabar. O meu convidado hoje, espetacular, um cara que eu sou fã, adoro, eu acho um dos melhores imitadores do Brasil, humorista e, além de tudo, é um cara nota 1000, meu amigo Vini Vieira. Vini, obrigado por ter vindo, cara. Você é o máximo. Que isso, pô. Uma honra estar aqui. E eu sempre digo, podcast, a gente vai nos melhores e também no dos amigos. Nos amigos. O meu não é dos melhores, é dos amigos que é intimado, fala venha e ele veio. Você é um dos melhores que eu conheço. Não, Zé, eu não tô falando da... Olha, sou um gestor, não tô falando... não estou falando especificamente do podcast. Sou um gestor, sou um administrador. Você é um dos melhores que eu conheço, por quê? O Zé é um cara que passou pelas maiores e melhores rádios do Brasil. O Zé é um cara que fez Faustão. O Zé é um cara que fez Gugu, quando dava 40 mil pontos de audiência. Quando eu digo Zé, o Pardini, toda essa galera que a gente gosta, que é o Café com Bobagem. Os caras fizeram história no rádio, na televisão. E eu lá em Minas Gerais, então, nem sonhava em trabalhar em televisão. Isso que é boa, e nem sonhava em chegar aqui, eu já assistia você. Pô, que legal. Já assistia o Pardini. É boa a tua história, né? Porque você começou muito garoto em rádio e a tua mãe já trabalhava em rádio, né? Já trabalhava em rádio, minha mãe, meu irmão. E eu cresci acompanhando, né, a televisão, que era, vamos dizer assim, o melhor meio de entretenimento que a gente tinha na época. E nessa época, pô, eu assistia muito você, enfim, toda a equipe do Café fazendo aquelas loucuras que eles faziam Domingo ao vivo. Legal, no Faustão, ao vivo, né? Sim. Aquele improviso que o Faustão fode todo mundo. Pra caramba. Como seria? Era sempre mais do que como seria? O Faustão é um cara que ajudou muito a gente, era um cara muito legal. Cara. Não, eu digo sim, não, ferrou muita gente. O cara não sabe nem o que vai fazer no programa de TV ao vivo. Imagina ainda dando aquela audiência que vocês davam. Sim, lá. Era verdade. Era uma época. Como seria Teletubbies conversando com o Zé Wilker? Olha aí, vocês, ó. E aí, se ferra, né? É isso aí. Tem que fazer. Vini, mas me conta, cara, você entrou na rádio com 14 anos. Entrei na rádio com 14 anos, comecei muito cedo, né? Eu achava que eu ia fugir desse negócio. Mas porque a tua mãe, você já ia na rádio com a tua mãe? Eu já ia, cara. Minha diversão era pegar disco da minha mãe, de vinil. Ela tinha aqueles discos vinil, eu via aquilo em casa e me divertia com aquilo. E às vezes, quando eu não tava estudando, eu não tinha pra onde ir, eu ia com ela, acompanhava ela. Chegava lá na rádio, via os caras operando, fazendo ali o programa ao vivo, aquela coisa de rádio AM, comunicação, né? Aqueles comunicadores que falam com a dona Que esses caras são os caras bons. Eu lembro que quando eu era moleque, eu trabalhei numa rádio lá de Itanhaém, a Rádio Anchieta. Eu era muito cru, acho que eu tinha uns 16 anos também. Eu sabia fazer algumas imitações e tinha uns caras que dava tudo errado lá no AM, os caras ficavam 20 minutos enrolando. Era isso Como é que esses caras conseguem fazer isso? Era isso aí, a verdade era essa. Eu assistia aqueles caras, tipo assim, eu via às vezes o cara da sonoplastia, que é o cara que colocava o áudio ali, né, as trilhas e tal. Ah, deu pau aqui, travou. O cara ficava meia hora falando sobre qualquer assunto. Aí ele ficava, dona de casa, dona Maria, mandar um abraço lá pra a Josefina do bairro Três Marias. A senhora vai fazer o que de almoço? Hoje o feijão tá na mesa, não é? Cara, e o cara ficava, velho. Fica uma hora ali, ele ficava uma hora sozinho. E esses caras são os bons. Esses caras são os bons. Stand-up de improviso. Você imagina, esses caras são craques. E aí, isso daí era uma cidade pequena de Minas. Cidade pequena, São João Nepomuceno, aproximadamente 30 mil habitantes, 27, 28 mil, deve estar nessa faixa hoje. E, cara, aí eu achava que eu ia fugir desse negócio de rádio, enfim. E o meu irmão também trabalhava lá com a minha mãe. Era locutor também? Meu irmão mais velho. Não, ele era da área técnica e sonoplastia. Tipo, a rádio saiu do ar, ele vai lá resolver. Putz. Editar os comerciais, era ele. Então, ele fazia... E também Mas trabalha até hoje com isso? Trabalha até hoje, ele tá lá até hoje. Ele é DJ. E aí eu acabei entrando nesse meio. A hora que eu vi... Eu acabei entrando através de uma traição, eu sempre digo isso. Não sabia dessa? Pela primeira vez foi uma traição, porque assim, tinha um cara que ele era um folguista. Ele trabalhava nessa mesma rádio, meu irmão e a minha mãe. E ele era um folguista, ele é o cara que fazia a folga dos locutores. E ele operava só final de semana. Então, chegava final de semana, ele ia pra rádio, ele era um cara casado, e eu ia lá assistir. E às vezes ele fala assim, Vini, viram as músicas aí que eu vou sair. Eu vou fazer. Você vai resolver algum problema, Isso, né? Só que resolver alguma coisa. Era tipo sábado à noite, ele ia resolver o problema. E aí eu, moleque, né, ali 13 anos de idade. Deixa comigo. 14... Não, eu louco pra fazer, né, louco pra tocar música. Ali, e ele resolvendo. Aí ele sumia, saía e me deixava lá 2 horas. E eu lá, com vinil, botando cartucheira, aquelas coisas.
vinheta E e ele tal. lá com o vinil. E ele lá ele fazendo lá a com mixagem com a amante, E aí foi assim, eu digo que foi assim a minha primeira vez operando uma rádio ao vivo. E aí depois eu fui, né, pra FM da cidade, pra rádio da cidade, e ainda com 14 anos. E aí comecei, de uma rádio fui pra outra, até que cheguei em BH, na PAN, e da PAN de BH eu fui trazido pra São Paulo. Então você trabalhou na Jovem Pan de Belo Horizonte, Belo Horizonte. e depois que você já fazia sucesso lá, daí você veio pra São Paulo. Eu fiquei 3 anos lá. E depois desses 3 anos, o Marcelo, que é o Marcelo Eduardo, que você conhece. Sei, gente finíssima. Uma coisa que eu digo que é Deus, né? Tem coisas que só Deus faz, só Ele faz. Por quê? Cara, eu tava no ar, fazendo um horário, apresentando um programa de manhã lá, ao vivo. O Marcelo Eduardo liga de São Paulo para BH para falar com o diretor de lá, o CEO de lá. Te ouviu na espera. Me ouviu na espera. A telefone espera que eu vou passar a ligação. Pô, ele ouviu. Pô, legal esse cara. Falou com o diretor de lá, com o CEO, desligou e logo em seguida ligou de volta. E falou, me passa pro locutor do ar. Me passa pro cara que tá no ar. Era eu. Eu falei, atendi. Falei, oi, é o Marcelo Eduardo, da Jovem Pan de São Paulo. Aí eu falei, deve ser pra gravar aqueles flash de hit parade. Oi, Marcelo, a mais tocada em Belo Horizonte. Achei que era aquelas merda, né? Eu falei, deve ser isso, né? Aí ele, pô, gostei de você, te ouvi no ar. Você pode mandar um teste pra mim que eu tô assumindo a rádio. Eu e o Emílio. Aí já era ele e o Emílio, como coordenadores da Jovem Pan. Aí eu falei, moleque, pô, mas eu mandei um teste antes pro Rovoruski, o cara cagou pra mim. Ele falou, não, mas agora é nova. Agora é uma outra aí eu, né, moleque, né, sem maldade alguma, falei, tá bom, então vai gravar. Aí gravei um teste e aí me chamaram. Caprichado, né? Aquele lá sem errar nada. Com aqueles comerciais cantados que a gente fazia na época, né? Aquela coisa brega, dia 25, sabe aquelas coisas de festa, sabe? Sim. Né? Vem aí, contagem regressiva com DJ, e só aquelas coisas. Aí gravei aquilo e tal, e locução no ar, pau, pra cima, mandei, ele me chamou e acabei entrando. Aí vim como apresentador de rádio locutor, né? Você sabe muito bem o que é isso. Desanunciador de músicas, apresentador. E sempre os piores horários, né? Aí eu vi. Sempre os piores. Cara, nada até que não, foi tão até ruim. que não, pra mim não. Aqui em São Paulo eu já cheguei chegando. É porque você é contratado do coordenador. Sabe por quê? Não, porque teve uma expectativa. E aí que eu já entrei na pressão, cheguei na pressão. Por quê? Os caras falaram, pô, me contrataram, mas meio que assim, não sabia muito o que fazer comigo. Aquela história. O Tutinha falou que pode te contratar, né? Aquela história. Aí contrataram, o Emílio e o Marcelo me contrataram. O Emílio Surita, gente, do Pânico, que era diretor de rádio mesmo, da Jovem Pan. E aí eu fui contratado. Cheguei, eu fiquei aquela história aqui, todo mundo, ô Mineirinho, uma semana, 2, eu nada de entrar no ar. Tá só passeando. Ali, almoçar, e já contratado. Isso, já contratado. Os caras contando as histórias de rádio, do Pânico, eu lá dando risada, contratado e nada. E aí? Aí um belo dia, meu amigo, eu tô ali, os caras, você vai estrear num programa à noite, que chama Na Balada. Aí estreiei. Ok, isso foi de 10 às 2 da manhã. Fazia só final de semana. Eu comecei salário de titular, só fazendo final de semana. Aí um belo dia eu cruzo quem na rádio? Tutinha. Isso depois de uma semana só. A gente não sabe se é bom ou ruim isso. Eu tinha feito só um horário, só o Na Balada lá, que era de sábado à noite. Tinha feito acho que 2 vezes. E nisso ele me encontrou. Mion, e aí, doutor Pimpô? E aí, Mion? Você é o cara que veio de Minas, tipo assim, o cara que eu contratei, né, de Minas. E aí? Aí ele falou, mas e aí, você lê bem? Você lê bem? Você, como é que é? Tal. Aí eu, moleque pra cara, menor, maldade, 20 anos de idade eu tinha quando cheguei aqui. Eu falei, Tutinha, leio, normal, igual a todo mundo, né? Eu não ia falar que eu sou melhor do que... Claro. Né? Eu falei, leio. Você não sabe o que falar, né? Eu falei, eu leio. Não, leio bem, normal, igual a todo mundo. Quando eu falei normal, igual a todo mundo, acho que ele ficou com o pé atrás. E aí ele falou, eu quero ouvir esse cara. E aí, na semana seguinte, qual horário que eu tava? No horário nobre, de 6 da tarde às 10 da noite. Mas você fez isso pra ele te ouvir. Em São Paulo, né? Exatamente. Tipo assim, eu já cheguei na rádio, os caras, você tá fudido, moleque. Os locutores, né, mais velho. Aí eu falei assim, por quê? Olha a escala lá. Eu cheguei na escala, tava eu lá. 6:18 às 22 horas, São Paulo, 100,9. Aí os caras, tu tinha que te ouvir, ele mandou te colocar nesse horário, aí tu tá fudido. Aí eu pensei, ou eu dou certo agora, ou eu já vou pegar minha malinha e vou embora. Mas e aí como é que era o esquema? Você morava naquele prédio do lado? Morava no Pardieiro, o Pardieiro que é o... Morava um monte de gente. É isso, o famoso Pardieiro da Jovem Pan. Foi aí que começou a minha conexão com o Pânico. Por quê? Eu vim como locutor, mas morei num apartamento que moravam vários integrantes do Pânico. O Ceará, que faz o Silvio Santos, o Carioca, o Mendigo.
E aí, pô, a gente desconectou, a gente ficava jogando videogame até 3 da manhã. E nessa eu começava com aquela putaria de imita uma voz, imita outra. Os caras, porra, o Vini Imita também, meu. imita também. bem. O cara é do nossa parada aqui, né? Tem a veia de imitador aí, de cômico, essa coisa cômica nossa. E aí começou, quando eu comecei a ir no Pânico fazendo aquele trote do Frota, que era por telefone, demais. Quando ele tava na fazenda. Na casa dos Na artistas. casa dos artistas. É, demais. Fala, galera do Pânico. Que você fez É. como se ele tivesse ligando Real, pra Pan. real, Era real. muito boa essa Real, ideia. era isso aí. Aí o Emílio me ligava, vamos falar com o Frota na casa. Tem um celular escondido lá, ele enfiou o celular lá no lugar da casa. A ideia é muito boa. É porque naquela época o reality, as pessoas não tinham esse conhecimento de reality que Sim. tem hoje. Não tinha essa rede social, todo mundo brigando ali, falando, tem tal coisa errada. Não tinha. O pessoal assistia, mas não tinha noção. Será que ele levou mesmo? Tinha aquela dúvida. E aí ele falou, pô, eu tô com o celular. Aí eu falava, escondi o celular aqui na casa e tô falando com o Pânico, É boa com a essa imitação, galera é e tal. boa E aí, demais. e aí eu comecei a falar com eles. E nisso Isso saiu ficou semanas. semanas, até que ele saiu. E se eu não me engano, acho que o Carioca combinou com ele. Falou, Frota, a gente tá fazendo uma pegadinha assim, falando que tava falando com você esses 3 meses. Pô, não vai quebrar a corrente, né? Não vai estragar a pegadinha. Aí o Frota, não, meu irmão, deixa comigo, beleza. Aí chegou numa coletiva, cara, vários jornalistas lá. Perguntaram. Folha, O Dia, babá. E aí, Frota, que história é essa? Que você tinha um celular lá, você falava com o Pânico, no reality não pode. Você vai perder o prêmio. Blá. Aí ele, não, é verdade, os caras são meus amigos, entendeu? E eu falava com eles diariamente e tal. Aí saiu na capa do jornal a fraude de Frota. Muito bom. E aí ele quase... Perdeu o prêmio. Aí quase ficaram falando ferrou. que ele ia perder o prêmio. Aí o Silvio chegou pra ele e falou assim, não, você não pode fazer isso. Você precisa desmentir essa história, porque as pessoas sabem que você não pode se comunicar dentro do reality. E aí ele teve que fazer uma entrevista. Tá bom esse Silvio velho. Desmentindo, tá bom, o gostei. Silvio velho, né? Mas o Frota, você tem que desmentir isso aí, não pode. As pessoas sabem que o reality é coisa séria e você não pode ter comunicação externa, tá certo? E aí foi que ele desmentiu e aí eu apareci com ele numa entrevista mesmo, uma foto, aí saiu locutor Vinícius da Jovem Pan, se passava por Frota, e aí foi quando ele Muito desmentiu bom. isso no site. Ó, o Vini Vieira tá aqui com a gente no Contagem Regressiva. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta já. Tem muita história boa, peraí. Estamos de volta já com o Vini Vieira, que tem um monte de história legal. Vini, eu acho, cara, que o Pânico... Acho não, eu tenho certeza. O Pânico foi uma das coisas mais legais da TV nos últimos 20 anos. Acho que eu assisti quase todos os programas do Pânico, eu era muito fã, eu queria muito ter feito, eu achei Caraca, o que máximo, loucura porque... Eu achava, assim, vocês eram muito cara de pau. É um negócio assim, tinha coisas que vocês faziam que eu morria de vergonha. Eu falo, não é possível que o cara tá fazendo isso. Meu, eu sei que o Emílio mandava, que tu tinha mandava, vai lá e faz. Não, Quero saber. e muitas coisas nem eram eles que mandavam, era cabeça de moleque, né? A gente não tinha medo de nada. Sim. Não tinha medo de processo, a gente não pensava em nada. Vocês começaram a tratar celebridade de um jeito que ninguém tratava, Não né? tinha, Que é não meio tinha. esculachando, mano. Assim, moleque, ele acha que pode tudo, não acha? Sim, Adolescente, assim, a gente era 20 e poucos anos. 20 e poucos, mas com cabeça de adolescente. Sim. Então a gente, ia lá, ia gravar e falar. Tinha um quadro que a gente fazia, inclusive Jorge César. Jorge César, aqui do Olhar Cínico. E A Hora da Morte. Então a gente se vestia de pânico, lá, aquela roupa do pânico, e saía na loja, chutava garrafa E de... cada dia um que fazia. Era um que fazia, era o Vesgo que fazia, o Carlinhos eu fazia. Então, tipo assim, a gente se jogava, tomava uns tombos. A gente era fã do Jackass, né? Aquela coisa de moleque. Que se inspirava nos caras. Óbvio que não chegava no nível hard deles, né? De tortura. Mas a gente se divertia com aquilo. Dá choque no saco, essas Choque, coisas. E tinha também esse lance que você falou, das imitações. O que o Pânico fez, que eu acho que foi inovador? Levar os personagens do estúdio pra rua. Claro, o Cacete Planeta fazia isso na Globo? Fazia de outra maneira. Mas não É que o Caceta não fazia imitação, eles faziam sátira. E fazia quadros, né? Exato, era roteirizado. diferente. O nosso não tinha roteiro. Era por que você pegou a fulana? Por que você tal coisa? Era tipo perguntas reais, a queima-roupa ali, na saída de uma festa, ou algum evento.
Né? E tinha outros quadros que a gente fazia também que era divertido. Por exemplo, o Dia de Tristeza. Eu adorava. Eu, inclusive, encontrei agora o Álvaro Garneiro, eu tava lembrando com Muito ele. que aquele ricaço tem jato, viaja o mundo todo. Como que era os 50... Os 50 shows lá de viagem, eu não lembro. Ele fazia aquele negócio que ele mostrava um negócio... essa não é ainda a minha Nova York. Né? Tinha sempre um negócio assim. E aí a gente levou o Álvaro pra comer espetinho de gato na 25. Ele o Chiquinho Scarpa andando num carro Scarpa, velho pra caramba. Era demais. Que era o Dia de Tristeza. A sátira do Netinho, o Dia de Princesa. Dia de Princesa, e a gente esculachava. Tinha um Fiat muito velho que vocês andavam. Exatamente. Vermelho, caindo aos Então esses quadros eram assim, era diferente, né? E é engraçado porque a gente nunca imagina que a gente vai fazer parte de alguma coisa que vai ter um resultado tão grande quanto o Pânico. E você já reparou, já aconteceu alguma coisa, nunca desse tamanho, mas você já reparou que você não percebe que você está fazendo sucesso só quando passa? Não percebe. Porque não dá tempo, você trabalha tanto. Ontem, por exemplo, fui gravar aquele programa do Tom lá, o do Buraco. Do Buraco. Cara, eu encontrei... Não pode falar quem ganhou, mas foi bom o negócio. Foi bom. Eu encontrei o... Como é que chama lá? Hubert, não, é o... Do Caceta? Do Caceta. Hubert. Eu acho que é ele mesmo. Hubert é o que fazia Fernanda Montenegro, Roberto Fazia Carlos. Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, é o Hubert. Cara, eu tava lá, aí eu olhei assim, cara, ele no sofá ali, sentado, esperando pra gravar, pra entrar. Eu já tava saindo. E aí ele olhou assim e tal, pô, parabéns. Aí eu olhei assim, falei, cara... Como é que esse cara sabe quem eu sou, né? Eu pensando assim, cara, que louco, velho. E o moleque assistia esse cara na Globo, lá em Minas, e eu ria muito com o Caceta, com o Dalla Penha, com ele. Adoro. Né? E, cara, eu pensava, nunca você imagina, pô, vou conhecer esse cara, o cara falar que me conhece. E é engraçado, né? Porque o humor e o entretenimento ele vai se renovando e vão mudando os personagens. Sim. Por exemplo, Café com Bobagem, né? Vocês tiveram ali um sucesso foda também, de rádio e de televisão. Não, mas nunca do tamanho do Pânico. Então, mas jamais. não sei se não foi. Não, jamais. Mas vocês estavam na era do Caceta também. Tinha o quê? Caceta, Café, quem mais que tinha de humor na época? Se você pega, tinha o Ari Toledo, tinha o Jô, mas assim, a gente é sempre do quase. Tom, tinha o Tom na Globo. O Tom é outra coisa. Então. Mas a gente é sempre do quase. Quase que foi no quase, a gente sabe. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça, não, Zé. Não é não. Muita gente se inspirou no Café e se porque inspira. os caras achavam o Café com Bobagem ruim e falavam, posso ser melhor que esses caras. Aí começou um monte de gente a fazer. Isso é trouxa. Mas eu acho legal demais. Agora, Vini, as coisas que vocês fizeram no Pânico, eu sou muito fã. Aqueles negócios do vou, não vou. Aliás, tem algumas fotos que a gente vai colocar depois, o Eric vai colocar algumas fotos que você vai mandar pra gente, de momentos que você tem, muita foto legal do Vini no Pânico. Vamos colocar. Olha aí, tem muita coisa boa que foi colocada. E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo? Vamos, a gente volta já. Peraí. Estamos de volta com o Vini Vieira, que é esse humorista espetacular, que é um cara que apresenta programas, ele faz de tudo e mais um pouco. Vini, depois que você saiu do Pânico, você foi pra Record. Eu saí do Pânico, fui diretamente pro show do Tom, que é o programa do Tom Cavalcante na Record. E lá eu permaneci muito tempo. E também fiquei rodando aqueles programas da casa. Eu lembro que você fica participando do Faro. O cara que te convidou, eu não vou lembrar, já vou lembrar o nome dele. Paulo. É o Paulo, que era o diretor, que ele foi diretor do Justos no SBT, ele gostava muito de você. Paulinho Franco. O Paulinho Franco, ele é um cara gente finíssima, né? Sensacional. Baita profissional e um grande ser humano. E você foi, quando você saiu do Pânico, você foi por causa de uma proposta muito melhor. Não, aí que tá, eu fui pro desafio. Todo mundo acha que é dinheiro, né? Claro que o dinheiro é importante, gente. O dinheiro... São muitos piques a vida da gente, move né? o mundo e tal. Todo mundo tem boleto, como diria Faustão. Não para de chegar boleto aqui, meu. Toda semana. Agora o cara com 3 filhos, aí tem boleto pra pagar, minha senhora. Então, claro que todo mundo tem que pagar boleto. Mas eu saí pra ganhar a mesma coisa. Foi ali desafio. Na verdade, assim, aquela coisa de moleque, meio frustrado. Já não tem mais pra onde ir aqui no Pânico, já tá a mesma coisa, eu preciso mudar. Eu sou um cara que eu busco me Você é inquieto. Não é que eu sou inquieto o tempo todo, mas eu busco o desafio. Quando eu sinto que eu tenho que me renovar, tenho que me reinventar.
Por exemplo, agora eu tô fazendo luta do Fight Music Show. Eu vi, achei muito legal. Tô de apresentador lá, Você de é o anúncio. Bruce Buffer brasileiro. Não, eu acho muito legal. Essa piada é muito boa. Não, mas eu acho muito legal. Mas então, eu fui convidado para ser o apresentador do Fight. Eu falei, cara, nunca fiz isso Porque na vida. você fez a luta do Popó, várias. Do Popó com o Bambam. Muito legal. Fiz a última. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Não deu nem pra fazer macarrão instantâneo. Tão rápido que foi 40 segundos. E fiz também a última agora com um argentino, que ele pegou, foi casca grossa, aquele argentino. O Popó batia e o cara ria. O cara, aí o Popó, pá, e o cara não caía. É porque o Bambam, apesar de ser um cara muito forte, muito grande, é um cara que não sabe lutar boxe, né? Não sabe. E aí ele não acreditou que o Bambam fez. Acho que ele pensou que a força, o Popó tamanho dele, ele ia derrubar o Popó, né? Ele acreditou 36 nisso. segundos e caiu. Ele mentiu pra si mesmo, né? Então, Mas foi muito legal. O que ele faz de mídia, eu acho muito legal. o que ele fez de entretenimento foi incrível. Foi demais. O Bambam foi a força motor dessa luta. Foi o cara que encheu o saco. Você fala assim, eu quero ver esse filho da puta apanhar do Popó. Eu quero ver o Popó encher esse cara de porrada. Você sabe imitar o Bambam? Chato. Cara, o Bambam... Que eu vi o Igor fazendo. Sabe o Igor Guedes, o Igor Fina? Nunca Já teve vi. aqui no programa, o cara que imita muito bem Cara, o Bambam. eu comecei a querer fazer ele porque eu tava convivendo com ele, né? De Ele é encontrar engraçado, direto, né? cara. Ô, Virgínia, você tem que aprender a fazer televisão, Virgínia. Aqui é estourado, aqui eu tô no hype, Virgínia. Eu tô no hype, primeiro de 100 mil, não faço isso aí não, Virgínia. Então, Muito bom, é mais muito ou bom. menos isso. É bom, gostei. Virgínia, aquela coisa dele meio, aquele stick, né? As imitações que você faz, qual é a que você mais gosta? Porque tem alguma que você faz e você fala, puta, essa eu gosto pra caramba de fazer. Zé, eu sou um cara que eu não tenho esse apego. Imitação pra mim é igual a roupa. Você vai lá, troca e põe outra. Como eu não troco muito, eu tenho poucas. Deixa eu te falar, o Dória, você foi o primeiro cara que eu ouvi fazer o Dória. Então, o Dória, por exemplo, eu gostava de fazer. O Tom fez antes de mim. Só que o do Tom... Não, mas o seu é aquele no gol. O Tom era outra pegada, que o Tom fez do jeito, né? Dele. Daquela coisa mais corporal. O meu eu sempre busco a voz, porque a gente vem do Sim, rádio, essa coisa de rádio e tal. Né? E totalmente diferente do Tom. E o dele também era maravilhoso. Porque Bom, é que o Tom é bom ator, né? Pra Não, caramba, o Tom né? É monstro. Tom é demais. Tom é monstro. Ele tinha uma coisa que ele fazia, que ele falava assoviano, o Tom, o Dória dele. Eu não, já busquei mais aquela coisa dele do prefeito de São Paulo, que era quando ele falava mais calmo, né? Eu sou um gestor, olha, Zé, não quero falar aqui de política, eu sou um gestor, sou um administrador. São Paulo precisa ter suas diferenças. Aliás, uma piada muito boa que fizemos na praça, sabe? Lembra disso? Lembro disso. Governador, que história é aquela que você está no quarto com 5 mulheres? Olha, Zé, não é nada disso que você está pensando. Ali era geração de emprego. Eram 5 mulheres trabalhando, acelerando, abrindo a sua pequena empresa para o meu grande negócio. Acelera. Muito bom, sensacional. Então o Dória, ele tinha essa coisa, né? E você chegou a fazer com ele, né? Com ele. Na praça, ele não acreditou, com a mesma roupa, foi sensacional, praça, que momento, né? E ele tava bem ali naquela época, né? Tava prefeito, né? Sim. Tava criando muitas coisas, parceria público-privada, acelerando. Doações. Mas é muito bom, doações cara. para a CGN. Encontrou um negócio que é muito legal. Eu acho que todo mundo que vai tentar imitar o Dória vai nessa fonte. Por exemplo, aí. agora eu tô gostando muito de fazer o Schmidt. Bom, que também foi o primeiro cara que eu já vi fazer. Esse eu nunca vi ninguém fazer também. Mas, enfim, eu me descobri fazendo ele primeiro com aquela história do cavalinho. Porque ele é um cara... Porque esses caras, por exemplo, que a gente fala assim, você não vai imitar o Dória. Eu falo, mas por quê? Não, o Dória é um cara muito comum, não dá pra imitar. Daí você encontra um negócio. Fala, não dá pra imitar, ele não tem caricatura, é um cara exagerado, não é. E mesma coisa o Schmidt. O Schmidt é aquele cara que fala, mas calma, Zé, mas ele tem um jeito de falar assim, olha só, Zé Américo, rapaz, o Palmeiras é o cavalinho do Zé. E atrás o cavalinho do Jorge, rapaz. O cavalinho do Grêmio. Que é isso, rapaz? E Zé Américo fez uma defesa espetacular como um gato. Muito bom. E aí eu comecei a pegar nisso. E depois eu fui pro Big Brother que Thiago Abravanel apertou o botão. Vamos ver a cena onde Thiago desiste do jogo. Será que Thiago pode voltar? Ele foi pro quarto escuro? Que é isso, rapaz? Hoje no BBB tem a prova do líder. Muito bom, sensacional, então, sensacional. Sensacional. Big Brother. É tipo aquela imitação que o menino faz lá da Ana Maria Braga, né? Aquela no gol, né? Risada. É aquela no gol, que muito o cara bom. acerta e fala, nossa senhora. Risada. Ele é que muito era o bom. Gugu que eu fazia. Era muito bom. O Gugu foi o personagem que me destacou, porque é o personagem que eu mais aparecia de cara limpa
Só com a peruca, Com a peruca e o tic-tac. Fivelinha. O tic-tac e a galera, olha, gente, ao vivo pra todo o Brasil. Daqui a pouco tem Zé Américo, Café com Bobagem ao vivo no nosso Domingo, legal. Exato. Era isso aí. E eu lembro que o Gugu... E essa vinheta é do Zé. E ele não gostava, eu acho. Mas daí teve uma hora que vocês ficaram frente a frente, aí quando tá no ar, adora, né? Gugu, Aí adora, né? É um negócio sensacional. Mas o Gugu era um cara legal quando a gente trabalhou com ele, porque ele era um cara timidão, assim, mas meio difícil de você ter acesso, não é? Tá tudo... Que não é que nem o Carlos Alberto Eu que tá sempre trabalhei junto. pouco tempo com ele, mas eu cheguei a fazer o programa dele na Record. Gente boa, gente boa. E eu falei numa entrevista já isso, faz um tempo já, uma percepção minha. Você pode concordar ou discordar. Você vai entender o que eu vou dizer. Eu acho que o Gugu era o cara que era menos vaidoso no sentido de dar oportunidades e fazer escadas. Porque Sim. todos os apresentadores que você pegar, se entrar um VT seu, tem a janela aberta lá, o wipe, ele tá lá. Tá. O Gugu não. O Gugu ele saía do ar, deixava o ET Rodolfo fazer o VT deles. E ganhar da Globo. Deixava o Café com Bobagem fazer piada ali Sim. no ar um tempão. E uma E coisa Café com Bobagem, vocês faziam E lá ele tava o lá. show de vocês, Isso. ele ficava no cantinho dele lá, agora você Exato. fala quieto. Exato. Né? Agora outros já tem aquela Gosto de necessidade. aparecer. Já tem que estar junto com o contexto, senão você não aparece. Sim, o Gugu, o que ele era muito preocupado é com o Ibope. Ele, enquanto as coisas estavam acontecendo, ele estava sempre acompanhando o Ibope minuto a minuto. Então, mas eu digo assim, não precisava ser não, ele. ele é muito inteligente. Era a atração dele. Claro, vocês. perfeito. Né? Os outros não, os outros sempre tem que estar ali. O cara tinha essa cabeça, olha, se eles estiverem fazendo, estão fazendo no meu programa, é pra mim. Então, mas é difícil. É impossível, só tem difícil. esse, A maioria, você... Alô, galera! Você sabe que o cara tá ali junto. Tá. Tem- Mas você sabe que o Faustão também com a gente, se eu falar qualquer coisa de ruim, ele foi um cara muito legal. Ele, né? Que ele inventou a gente numa bobeira, né? Uma vez a gente tava... a gente foi receber um prêmio quando a gente estava na Transamérica, sabe? Prêmio Melhores do Ano, assim. Era um prêmio que ganhou a Ana Maria Braga, o Serginho Grossman. Era a gente no programa ganhou. dele? Não, era no Palladium, lá no Shopping Nossa. Eldorado. Aí a gente foi lá receber e aí a gente fez um showzinho do nada. O Renê fazendo Serginho improviso, Grossman, né? os negócios lá. E o Faustão falou, porra, legal. Ele tava lá. Tava lá. Cara. Vou levar vocês no programa. A gente falou, vai sim. Nunca, né? Vai sim. No outro dia eles chamaram a gente. Nossa. Falei, não é possível. E a gente, contratado da praça, Carlos Alberto, o Faustão convidou a gente pra ir lá. O Faustão? Vai, querido. Falou, imagina que eles vão. E a gente foi. Ele achou que era mentira, Não, Carlos. não sei. Não deu muita Deu atenção. muita moral, né? E a gente começou a ir de vez em quando lá no Faustão. Até que um dia deu... Não sabia que vocês eram contratados da praça e iam no Faustão. E aí deu por causa do Carlos Alberto. Isso é legal, hein? E aí um dia deu bastante audiência e aí ele falou, não, agora eu quero contratar vocês. E aí, como é que ficou essa treta? Aí ficou ruim. Mas assim, ficou bom pra gente. Não, porque é ruim de você falar. Vocês começaram Exato. aqui! Não, mas ele ficou na manha. Vocês estão fazendo igual a Filó! Não volta mais aqui! Não, ele tratou a gente bem, a gente falou antes, com o maior jeitinho. Foi bacana, foi legal. Não, aliás, você é um cara dos caras que o Carlos Alberto mais gosta, né? Gosta. Você já foi e voltou pra praça 2 vezes. 300 mil vezes, né? 2 vezes. Né? Só você e o Gogó, né? Eu e o Gogó. Eu e o Gogó. Mas o Gogó é o cara que o que ele tá fazendo de sucesso é uma grandeza, né? Mas é que eu acho massa isso, a inteligência do Gogó. Porque ele percebeu, eu acho, né? Assim, sigo ele na rede social, eu acho ele fenomenal. Eu achei ele muito. Ele conseguiu fazer o mais legal, que o difícil é fazer o fácil, né? É, porque o personagem dele não é um personagem, é uma pessoa normal das ruas, né? Um cara que você não chama ele de Manfrini. Você olha pra ele e fala, oi, Gogó. Paulinho. Cara, ele encarnou o negócio que é dele, né? E eu acho que ele percebeu, tipo assim, cara, é hora de eu voltar pra praça. Por quê? Faço sucesso com o filme? Faço. Faz, Mas o meu público tá sentindo falta disso. Eu vou entregar isso. É porque muita gente do filme, às vezes, não tem a TV a cabo, não tem o aplicativo, não tem muita coisa. Agora, você não sabe a melhor que ele falou pra mim num dia que a gente foi jantar. Sabe quem deu a ideia pra ele dos filmes? Quem? O Frota. Não. Juro por Deus. Fazer filme? Ele falou assim, meu irmão, tu tem que fazer um filme. Do nada, ele lançou esse tema. Mas o Frota é expert em filme. Ele né? é pra caramba. É o maior- longa-metragem. né? Eu sou o maior ator brasileiro, entendeu? Não é a Fernanda Torres que tem que receber esse prêmio, sou eu. Eu fiz filme com a Rita Cadillac,
Com a Gretchen eu fiz, Com a não lembro. Bianca. Com a Bianca, Eu adoro. demais. Então eu sou o maior ator brasileiro, entendeu? Fiz filme, novela na Globo, as maiores, Roque Santeiro, entendeu? Mas eu acho o Frota o cara que é o rei da mídia. Fui casado com a Cláudia Raia. Parabéns. Ela adora que eu falo Ela fica isso. louca, ela fica louca, né? Arrependeu. Cláudia, um beijo, Cláudia, demais. Mas, e a ideia dele, e aí é o que você estava falando, e aí o Gogó eu acho que arrebenta, eu acho que é o personagem popular mais famoso do Brasil hoje, né? Exatamente. Então eu acho que ele percebeu isso, ó. Preciso voltar pra praça, que aqui tá o popular. Claro, o cinema é top, É bom, animal. ganhou muita grana, que ele nem imaginou que pudesse ganhar, e é legal que ele continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Isso que eu acho legal. Que tem uns caras que a gente já conheceu, que o cara dá uma melhoradinha de vida, já, putz, que marra que o cara manda, né? Fica chato demais. Você conheceu bastante gente assim? Zé, eu conheci muita gente assim. Só dá nome ao boi, conheci sobrenome às vacas. Conheci gente que eu ajudei, inclusive. Indiquei, coloquei na Record na época pra participar. E depois a pessoa tava na Globo, chamei, e eu tava fora de televisão. Falei, pô, preciso fazer uma apariçãozinha, voltar. Esqueceram de você? Nem me respondeu. Visualizou. Como eu odeio isso. Visualizou e zerou. E eu sei que eu fui a primeira pessoa que, claro, não fiz a carreira de ninguém. Só que, pô, se você abre uma porta, é uma gentileza que você faz, e ali o cara pode mudar de vida. Como você falou, pô, tá fazendo um show, Faustão viu, mudou a sua vida. Nada, acabou. Do nada. Ali já era, você tá na Globo dando 50 pontos, Você acabou. sabe que tem um cara que eu achei bom, fui fazer um show de stand-up. Tipo o Matheus Ceará, você é o cara que mudou a vida do Matheus Ceará. Eu e o Enio, né? Porque o Matheus, ele trabalhava lá na Rádio Educadora de Campinas. Foi você que indicou ele na praça, não foi? Todo mundo comentava isso, né? E aí eu lembro que foi no último dia de gravação de um ano, não queriam que ele gravasse. Aí o Carlos Alberto falou, mas ele é bom. Eu falei, você vai adorar a cara da praça. No primeiro dia o Carlos Alberto já gostou. Então, você mudou a vida dele. Foi muito legal, mas ele é uma também... porta que você abre que muda. Não, eu sei que ele é um cara muito grato. Você, como comigo o Matheus é um cara muito caráter, assim. um cara muito caráter, personalidade. Super família. Super família, é um cara do bem pra caramba. Mas tô dizendo assim, a pessoa que eu disse que ia abrir a porta, eu ajudei, foi o mesmo exemplo que você teve com o Matheus. Só que essa pessoa cagou, nem me respondeu. Mas tem um então, cara... Tipo assim, não é que a gente espera algo em troca. Mas a gente mas espera, você fala assim, pô, a gente espera, assim. que custa o cara me fazer uma gentileza? Nada. A gente espera. Você sabe que tem um cara que é bem famosão hoje, bem famosão, assim, as pessoas amam, é o querido de todos. Depois você fala o nome em off. Não, depois eu falo em off. Esse cara, eu fui fazer um show de stand-up lá naquela, na primeira casa lá que era do Danilo e do Rafinha, lá na Rua Augusta, o Comedians. De noite é o programa. Fiz lá e falei, esse cara é demais. Pô, o cara arrasou, né? Porque eu fazia MC. Sim, você abria lá, fazia. Mas eu me ferrava pelo seguinte, às vezes fazia 3 sessões, eu não lembrava o que eu tinha falado, que eu sou totalmente desorganizado. Então eu falava, será que eu já falei isso? E eram 3 sessões, 12 entradas, aquela desorganização. Mas vi esse cara, falei, esse cara é muito bom. Ele falou, pô, você pode me dar uma força pra ir em algum programa de TV? Eu falei, claro, eu gostei de você pra caramba. Indiquei ele em 2 programas de TV, que eu tenho algum conhecimento. Ele foi, e foi muito bem. Depois esse cara passou por alguns canais e ele tá na Globo hoje. Mando mensagem pra ele, pô, parabéns, que legal isso que você tá fazendo, que bacana, não sei o quê. Nunca mais respondeu, nunca mais visualizou nenhuma mensagem minha. Engraçado, né? Eu não quero nada, não preciso nada dele. Não, mas não é que eu tô falando. Eu não sei quem que cravou essa frase, mas um homem sem gratidão é um homem sem caráter. Exatamente, olha não é? Olha Mas porque tem cara que é filha da mãe e ele só tá esperando a oportunidade dele mostrar que ele é. Por exemplo, eu nunca falei mal do Pânico. Nunca falei mal da Jovem Pan. E nunca vou falar. Sabe por quê? Porque toda a família tem os seus problemas. O Pânico teve as suas coisas internas. Teve, como todo programa de TV tem, como banda de rock, pop, de sertanejo tem. É normal. Só que eu acho falta de caráter, por exemplo, pessoas que passaram por lá e falam, porque o Pânico agora era machista. Você imagina a tua vida? Paniquete, que foi do Pânico, diz, o Pânico era uma droga, porque eu tinha que fazer tal coisa. Nossa, tipo assim, uma arma na cabeça pra fazer. Exatamente, tipo assim, você não era ninguém, que eu digo ninguém, não era conhecido da mídia. É um programa que abriu as portas, que mudou a sua vida, e você vai falar mal. Então eu acho que a pessoa, essa é a minha opinião, ninguém precisa concordar. Eu acho que a pessoa que não tem gratidão não tem caráter, é isso. É esse exemplo de pessoa que você tá falando aí, que você manda mensagem... Não responde, não comigo vê. já aconteceu isso, mas enfim. Mas aí é que a gente vê quem são, porque a gente vê que a gente tem muito conhecido e poucos amigos, né? Exatamente. Poucos amigos. Você vê, você é um cara que é meu amigo, que do nada você veio aqui e falei, pô, você pode ir pra me ajudar? Pô, você é um cara muito legal. A gente tem que não só ser grato, mas a gente tem que ser gentil.
porque as pessoas que fazem por nós, o que lembram de nós. Isso é amizade. Amizade não é só interesse. Óbvio, igual você falou, a gente tá falando aqui, a gente sempre espera alguma coisa. Espera Espera de alguém que a gente sabe que vai ter um apoio, entendeu? Esse não é um apoio. espera de né? dinheiro, não é espera de oportunidade, é espera de amizade, espera de lembrança. Sim, sim. Não é? Como você, o Porpetone, são pessoas que me convidaram várias vezes para participar do seu quadro na praça. Então eu fiz o seu quadro. O quadro era seu e o quadro era do Porpetone. E eu ia como convidado. Porque você é melhor que nós, mas ninguém é besta, para não. com isso. Ninguém é besta, não. Para com isso. Mas então eu acho isso. E eu me sentia parte do quadro. Pra caramba. E o do Porpetone também. Então, assim, são pessoas que eu tenho em consideração, a gente tem que ter respeito e carinho por essas pessoas que sabem, vamos dizer assim, abrir portas e ajudar. Então a gente tem que ser... E não só por isso, porque você é um cara que, escreve, dirige, cria, enfim. E a mesma coisa o Porpeta, imita, enfim, são completos. O Porpeta então... é muito bom. Eu acho o Porpeta um dos melhores redatores que existem. Eu acho ele demais. Acho demais. Então... Acho ele um cara bem bacana também. Ô Vini, o que você acha que foi o teu maior sucesso na TV? Você é lembrado até hoje, você fala, caramba, onde eu vou? É aquele negócio meio, não me chamam de Paulinho Gogó, mas eles lembram disso. Se eu for falar de imitação, é o Glu-Glu, né? Certeza, é o Glu-Glu, mas é que eu falei, eu gosto de desafio. Esse lance da luta, pra mim, muita gente vem falar comigo, como eu tô apresentando a luta. O próprio Mesquita, Mesquita saiu da luta, o filho dele ganhou lá. Chupeta, Chupeta, você já fazia isso aí, Chupeta? Eu falei, não, Mesquita, a primeira vez. Caramba, Chupeta, mandou bem pra caramba. Pô. Legal. Então, ouvir de um cara que é um monstro da televisão, fico lisonjeado. Então, assim, o Encrenca foi um programa que eu fiz na Rede TV. Foi muito legal, que foi aí que você lançou o Tadeu Schmidt. Exatamente. Fiquei lá uns 8 meses apresentando o programa, fazendo conteúdo de humor. Comecei a fazer umas coisas bestas lá, fazia o Faustão, que era o... era o Ding Dong. Aí eu fazia o Dong Ding, era uma besteira assim, a campainha. Dong Ding, a campainha do sucesso. A galera vai ver. Muito legal. Eu ia na porta da casa da pessoa, apertava a campainha, coisa de moleque, quinta série, né? Apertava a campainha, aí vinha uma senhora pro lado de fora. Aí eu... Complete a música! Eu vesti de Faustão na porta da pessoa. Poeira, levantou poeira. A minha sorte grande. Botava a música, solta aí. Aí veio o produtor da Rede TV com o iPad. A minha sorte grande foi você cair do céu. Muito bom, muito bom. Parou agora. Dong Ding, valendo R$100, galera. Aí a mulher, boa ideia. Aí a mulher perdia, eu vou ganhar muito boa na ideia. porta da pessoa, demais, coisa de louco, né? Então eu me diverti muito. Você vê, a produção é uma produção simples, mas a ideia é muito boa. A sacada. Eu acho que isso é muito legal. Então, o que eu digo assim, claro, se as pessoas falarem, qual foi o maior sucesso do Vini no Pânico? Eu não sei nem se foi o maior sucesso, mas acho que o mais reconhecido foi o Glu-Glu. Mas eu gostava do Vô Não Vou. O Vô Não Vou era um mano quietinho. Demais, cara. Tinha o Faustão que eu fazia no caminhão, que era o caminhão do Faustão, que caía um monte de artista, um caminhão baú, e eu ficava lá dentro de Faustão. E era, assim, é loucura. Então, eu falar qual que eu gosto mais, qual que eu acho que as pessoas reconhecem mais, é o Gugu, sem dúvida. Porque o Gugu foi o primeiro que eu apareci ali. E a gente tem essa história, né? Por exemplo, o Caceta. Ao Vini do Pânico, Vinícius do Pânico, o Glu-Glu do Pânico. Eu posso fazer 300 programas, posso fazer Encrenca, amanhã eu posso estar na Globo fazendo novela, eu sempre vou ser o cara do Pânico. Por quê? Você encontrar o Hélio de la Penha, você vai dizer assim, cara do Caceta. É o cara do Caceta, o Zé do Café. Cara do Café, entendeu? Não tem como isso, né? É porque é uma coisa muito forte, né? Igual você pegar, o cara da Grande Família. O Pardini me falou uma muito boa esses dias, falou, o Café com Bobagem é o Pânico da Shopee. O Pardini é maravilhoso. O Pardini é demais. Não, a gente fez o Ratinho junto, ele é incrível. O Pardini, eu falo pra você, ele é o único cara que imita o Silvio Santos, que é mais velho que o Silvio Santos. É pra poucos isso aí, meu. E outra, né? O cara que teve o único que teve imitação chancelada ali. Você sabe que o Pardini, não sei se ele já te falou isso, você sabe que ele tem um microfone que o Silvio deu pra ele? Aí. Aquele microfone Sennheiser lá, o Silvio que deu. Silvio deu, falou, espera um pouquinho, que tem um. Ele falou assim, eu não sei se tá funcionando muito bem, mas vou te dar. Eu vou te dar de presente. É demais, cara. Isso é histórico. O Pardini tem, ele guarda no cofre da casa dele. Tem que ser, né? É demais, né? Isso é histórico, né, cara? Isso é muito bom. E no Pânico, somando as tuas duas passagens, você ficou quanto tempo? Zé, se eu for somar rádio e TV... Eu acho que eu fiquei 8 anos. É bastante, o Pânico teve 14, você ficou mais da metade, né? Eu fiquei 8 anos, porque eu fui do projeto da rádio pra TV. E quando foi não ganhava nada? Não, desde o começo. Era aquele pânico desacreditado na televisão. Eles achavam que a gente ia atender telefone, aquela coisa de desligar na cara. Não, a gente foi com a linguagem de TV, fomos ali aprendendo, inclusive com o Pedrão, que é o diretor, que foi o primeiro
do programa, que era o Pedro Peixoto, que Eu participou vi ele Olha participando Assim, do podcast. Depois veio o Ricardo de Barros, foi o diretor com uma linguagem mais pública, uma plástica melhor. Mas o Pedro foi o cara que Desbravou o deu negócio. start, falou: Vini, você faz o que na rádio? Ah, eu faço o Zé Fofinho. Tudo! Minha namorada! Então, muito bom. Então vamos criar uma imagem pro Zé Fofinho. Aí eu fui lá, boné, óculos, Uma barriguinha, que não tá precisando muito, mas aí Tá tal. precisando. E aí, cara, ele foi o cara que, né, falou: ó, essa é a linguagem de TV, vamos por aqui. E aí, pô, vamos gravar festa. Aí o Zé Fofinho, o Vesgo e o Silvio. Era separado. Aí depois ele juntou o Vesgo e o Silvio. E aí surgiu esse negócio de dupla. Aí eu me juntei com o Carlinhos, que era o mendigo. Carlinhos é um cara muito legal também, gosto muito dele. É demais. Eu acho ele um cara muito legal. Puta talento também. Eu um acho. Cara divertido. Eu lembro que o engraçado. Carlinhos, ele ia lá na nossa sala, quando a gente trabalhou na PAN, ele ainda era boy. E ele tinha isso já, né? Ele já era engraçado pra caramba. já tinha. Engraçado pra caramba, sempre foi. É um cara que eu gosto muito, é um cara muito talentoso. Ele recebia o salário sexta e segunda ele tava sem grana. E eu lamento muito dele estar fora também de mídia. Eu também. Assim, parou total. E não é assim, não tem mais programa de humor, só tem a praça. Difícil. E os programas do Multishow, só tem isso. É. E agora o Flávio Rico soltou uma nota muito boa, não sei quando você tá vendo esse programa, mas o Flávio Rico soltou uma nota que eu ri. É. O Flávio Rico fez piada pela primeira vez. Ele soltou um texto assim no portal do Léo Dias. Multishow promete primeiro programa de humor sem gritaria. Porque aquela história... Todos porque... gritaria. Michael, onde você tava, Michael? A Jéssica tava te esperando, Michael. É sempre isso. Aí quando o Flávio Rico deu isso, eu falei, cara, conectei na hora. Eu falei, meu, que engraçado isso, né? Que bom que alguém percebeu E eu isso, achei né? que era só eu que tinha Porque percebido os caras isso. acham que pra ser alegre tem que gritar, né? É muito louco Tudo isso aí. bem que tem aquela coisa da plateia ali, né? Você tem que ter uma projeção de voz, né? Mas é exagerado. Quem sou eu pra falar? Eu não sou o rei do teatro. Eu fiz Não, algumas nem eu coisas. eu também. Mas pra quem tá em casa, com o ouvido de espectador, né, tem coisa que realmente incomoda. E Flávio Rico... Se o Flávio Rico falou, quem sou eu pra dizer o contrário? Né? Exatamente. Vamos rapidinho pro intervalo. A gente volta em um minutinho com o meu super amigo Vini Vieira. Contagem regressiva, o programa que tem hora pra acabar. Estamos de volta, finalzinho do programa com o Vini Vieira, esse humorista espetacular. Vini, quais são os projetos agora que você tem em mente? Zé, projetos é aquela coisa de ex-BBB, né? Tem muitos projetos. Não, né? é porque assim, Não, assim, a TV, a gente tava falando fora do ar, a TV tá num momento difícil, Você né? acha que vai morrer a TV? Agora pergunta. Não, eu acho que não. Perguntas pinga-fogo. Não, claro que não, mas tá se adaptando porque a TV tinha toda a grana e agora a grana é dividida com a internet, Meia, com meia, um monte de coisa. 50-50. E eu acho que é difícil, né? Porque aqueles altos salários acabaram. Sempre na minha vez de ganhar bem, acabou o salário na minha vez. Pergunta isso pro Luciano Huck se acabaram. Não, o dele não. O dele, mas tem uns caras. Tadeu que, Schmidt? Não. Mion? não, tem uns caras que estão É. tão bonitos. na Senhoras fita. e senhores, Tá Calderolas, que tá louco, senhoras e senhores. Logo na minha vez, meu velho, de ganhar bem aqui na Globola, vou querer cortar o salário, meu Não, velho. cortaram não, o dele não cortaram. Tá louco, vai dar aquele gratino no Tio Plec, Tio Play, no High to Fly. Você já reparou? A televisão tem uns caras que ganham pouco, uns caras que ganham mais ou menos e pouquíssimos caras que ganham arregaçam. muito. Eu peço ao universo que eu esteja nesse meio, que ganham muito. Eu também, que não, Escolha. que ganha mais ou menos pra mim já tá bom. É, que ganha pô. mais ou menos pra mim já tá bom. Não, mas o que ganha muito hoje é o quê? 1 milhão por mês? Eu quero, se cai 1 milhão É na minha muito. conta, vai a Polícia Federal na minha Então, casa. mas hoje é 1 milhão? Falar, o Faro ganhava 1 milhão na Record. É dinheiro, claro que é dinheiro. Mas na tua vibe na tua estouro de Faustão, ele ganhava 5, 6 ou mais, né? Na Globo. Pode ser. Então, pô, E eu acho que já todo tá mundo- reduzido. O que ganha muito hoje já bateu um teto ali que já não vai mais do que aquilo, né? E a gente não ganhou bem nunca, porque acho que as pessoas tinham uma preocupação de, vão sequestrar esse cara, ele vai brigar com a mulher, então a gente sempre ganhou pouco. Mas eu acho que é isso. É que nem jogador de futebol. Tem os caras que ganham mais ou menos e tem o Ronaldinho, e tem os caras que têm o talento pra ganhar mais, e é isso, a gente é do meio lá. Ah, eu discordo. Eu acho que talvez seja questão política ou empresarial. Eu nunca tive um empresário. Eu também não. Quer dizer, tive alguns empresários, enfim. Eles queriam bons. ganhar mais que a gente, aí não Não, dava. mas aqui não era só o foco. Eu acho que quando tem alguém focado só em fazer você ganhar mais e abrir essa frente, eu acho que isso muda. Faz toda a diferença. Ô Vini, deixa eu te falar, sempre no final do programa, eu faço uma pergunta que é assim, é uma pergunta que é pra perder a amizade, mas é uma pergunta, ó, de coração. Então, a pergunta é o seguinte,
Eu marco sempre um papelzinho assim. Ô Vini, tem alguma coisa que agora você tem mais de 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, sei lá, e tem alguma coisa que você tenha feito que você se arrepende amargamente de ter feito, que você não faria jamais de novo? Se for da questão profissional, não. Não, porque eu sempre pensei um pouco antes de tomar essa atitude, né? Eu vou falar do Pânico, vou usar esse como um exemplo. As pessoas falam, por que você saiu do Pânico? Você se arrepende? Não. Pô, fui trabalhar com o Tom. Eu fui trabalhar com o Faro. Muito legal. Fazer o Hoje em Dia. Fui... Aliás, você imita o Faro, né? Olha aí! Vai ficar tanto tempo que eu fazia que eu nem lembro mais. Participei da Fazenda. Então, assim, eu fiz muitas coisas após isso. Então, eu acho que é o que eu falei aqui no começo. Sempre tô pronto para desafio. Pô, o cara vai apresentar a luta. Vou apresentar a luta. E apresenta super bem. E vamos lá, vamos fazer. Vai fazer programa de humor. Vamos fazer o Encrenca, que é um programa misto ali. E a gente vai ver em breve se o Vini caiu ou não no buraco do Tom. Exatamente. Vamos ver isso daí em breve. E só falar rapidinho, que a gente tem 2 minutos e pouco. Como é que foi ficar na Fazenda? Que você ficou muitos dias, né? Fiquei 81 dias, né? Perde a noção. Quase 3 meses. Cara, você esquece às vezes um pouco, mas você sabe que você tá microfonado, você sabe que tem câmera, né? Mas você perde a paciência do mesmo jeito, que você começa a se sentir em casa. Quando eu saí de lá, eu sentia falta. Eu queria voltar. Olha que loucura psicológica que mexe com a tua cabeça. Você acha que aquilo é a sua casa. Você acha que ali é a sua residência. E você ficou amigo de alguém? Porque você mora lá realmente. Você ficou amigo de alguém que você mantém até hoje? Cara, eu tenho a Andréia Andréia de Nóbrega. Isso, foi muito querida, a gente ficou muito amigo, conectou muito. Na época, a Bifão também, o Neto, DJ Neto, que era um cara que participava lá. Enfim, assim, o Pavanello foi um cara muito legal. O Pavanello que era do Dominó, lembro. Puta cara legal também, bacana. Ficou essa amizade, passou o tempo? Não, a gente não se vê, não, mas se fala, curte um negócio do outro na rede social e tal. Você sabe que é gosto meu totalmente. Eu acho que a Fazenda dá de 1000-0 no Big Brother. Eu acho muito mais legal. O que salva na Fazenda são os bichos. O Big Brother, eu acho que ia surtar. Chato. Eu acho que ia surtar mais. Acho chato. Você não tem muito o que fazer ali, né? Legal. É só prova e briga, prova e briga. E você tem o negócio da Fazenda pra desestressar dos animais, pra você... E também trabalho, né? Você tem as obrigações ali do dia a dia, não só limpar a casa. Tem que catar a merda da vaca. Você tem Se não fizer, não tem quem faça. Você tem que pôr a ração da vaca, a água, você tem que, cuidar do animal mesmo. 81 dias é um negócio louco, né? É muito louco. Como é que fica a vida aqui fora 81 dias? Cara, parece que, eu vou falar a verdade, parece que você morreu e foi ali que... Chega, tá 2 contas de luz atrasada, e foi 2 ali celulares e foi saindo de lá que eu descobri que o Gugu morreu, né? Porque eu tava Caramba, lá. você não sabia? Não sabia, foi Loucura. ali. Vini, queria agradecer a tua presença, falar que eu gosto muito de você, você é um cara muito humilde, muito simples, e eu já te falei várias vezes, você é um dos caras mais talentosos de imitação. Obrigado, que tem, Zé. meu. Você é um Você amigo é querido demais, e a recíproca é verdadeira, você também é um monstro, um exemplo. Eu tô emagrecendo, você vai ver. Um exemplo de talento, de criação, um cara que tá sempre se reinventando. E esse é o único programa realmente que acaba no horário. Acaba né? no horário, porque às vezes você vai no podcast. O podcast tá 8h20, tem que sair alguma coisa. 3h30. Um dia que eu tava lá no Vilela, já tava 3h30 de podcast. Ele, não, mas veja bem, e o Emílio? Eu falei, gente, já acabou. Os caras falaram que nem a mulher do Vilela aguentou de tanto tempo que tinha o podcast. Eu falei, Vilela, não tem mais assunto, pô, vamos encerrar. Os caras falando, e o Emílio, hein? Sabe assim? Tinha mais perguntas, cara. E o Emílio, hein? Como é que é o Emílio? Eu falei, gente... Vocês vão saber isso e muito mais em breve. Agradecer ao Vini Vieira nas redes sociais aí. Vini Vieira 1, pode seguir lá no Instagram. Legal, Vini. Semana que vem a gente volta, sempre com um convidado legal. E é rapidinho. A hora que você começa a achar chato, acaba o programa. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Obrigado, Vini. Obrigado, um abração, Zé, meu amigo. Uma honra estar aqui com você. De bom. Obrigadão, cara. Tamo Você é junto. 10. Zé Valeu, Américo! gente.